Acaba de sair as primeiras imagens do objeto interestelar 13 Atlas a partir das observações no dia 6 de agosto do telescópio espacial James Webb. Finalmente, hein, pessoal, já não aguentava mais ver gente espalhando fake news sobre essa história, coisas sem fundamento, sem sentido. Eu tô muito feliz que essas imagens saíram. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, pessoal. Eu não tava esperando pelas imagens, mas sim, eu tava esperando por isso aqui, os estudos científicos. Até porque uma imagem não é nada sem os estudos científicos, né? Então, eu já dei uma olhada nesse estudo, eu já vi alguns pontos aqui bem intrigantes. Eu já vou adiantando para vocês que o telescópio espacial James Webb viu sim algumas coisas que podem classificar ele como cometa, mas também o James Webb confirmou que ele é muito estranho. Talvez ele pode ser classificado como uma nova classe de cometa ou como um novo objeto. Eu priorizei destrinchar esse estudo aqui junto com vocês para ficar uma coisa mais limpa. Então, pessoal, vocês já estão aqui vendo na tela do meu celular, já estou aqui no estudo. Primeira coisa, né? No dia 25 de agosto, que foi publicado ontem, né? O estudo. E eu tô gravando para vocês hoje, né? A primeira coisa, pessoal, que foi vista pelo telescópio espacial James Webb foi isso aqui. Preste muito bem atenção, pessoal. Dióxido de carbono sendo maior que todas as outras coisas, né? Aqui o dióxido de carbono tem duas emissões, né? 1 e 2 de dióxido de carbono. E a água, pessoal, você pode ver que está bem mais baixo que o dióxido de carbono. Aqui tem um H2O Ice, que é o gelo de água. Aqui que é a dispersão total de poeira dele. E aqui é o monóxido de carbono. Então, pessoal, aqui a gente tem dióxido de carbono, H2O, quase nada de gelo de água, duas emissões, né, de dióxido de carbono e monóxido de carbono. Assim, pessoal, isso aqui de cara é muito estranho. Ô, gente, isso aqui é estranho porque, mano, olha só, o monóxido de carbono tá maior que o H2O, né, que é água. Justamente essa emissão aqui, pessoal, pode abrir margem para as pessoas especularem sobre vida, né? Das vezes também está associado à vida. E é muito estranho, pessoal, a gente vê ele se sobressaindo duas vezes aqui em cima de outros compostos. Então aqui, pessoal, a gente vai descer um pouco mais no estudo, né? Aqui, tudo aqui é a explicação do que eu falei agora. Aqui, pessoal, foram as 4 imagens liberadas pelo James Webb. As imagens aqui vai contar um pouco mais sobre isso aqui, que eu acabei de mostrar para vocês agora. Então aqui na minha galeria, pessoal, a gente vai passar para o lado que a gente vai ver então a primeira imagem. Aqui, pessoal, é a dispersão de poeira na luz dele, né? Aqui, pessoal, pelo que está indicando, me parece que dispersa essa poeira junto com esses gases a mais ou menos 380 mil quilômetros. Amigos, isso aqui é muito forte. E o melhor que é em direção do Sol, sabe? Até porque ele não tem nenhuma cauda visível, mas calma que a gente já vai falar sobre isso. Na segunda imagem, é o estudo do James Webb acerca do CO2. Vocês lembram que eu falei que tinha 2 linhas de emissão? Então, logo aqui, quando a lente, né, NIRMIR do James Webb foi usada no infravermelho para ver a emissão de CO2, você percebe que até chega a ser brilhante. Agora eu vou te mostrar, pessoal, a outra emissão, que é a emissão de H2O. Aqui, olha só. Vocês lembram que eu falei que estava abaixo? Então, quando as lentes do James Webb foi usada para ver a emissão de água, né, olha só, quase não dá para ver. Agora, quando a gente volta aqui, olha só a diferença. De CO2 para H2O. Aqui, pessoal, é a emissão de monóxido de carbono, que também está bem fraco. Mas parece, pessoal, que pareceu mais brilhante, né, do que a água. Ou é impressão minha? Então, pessoal, basicamente foi isso aqui, né, que as imagens do James Webb viu. Agora a gente vai descer um pouco mais, né? Aqui, pessoal, é a dispersão de poeira dele, como eu falei para vocês. A poeira dele, pessoal, está dispersa em direção do Sol, o que ainda é bem estranho. Pelo que eu percebi aqui, eles não colocaram nenhuma explicação ainda sobre o porquê ele está tendo esse comportamento. Até porque é a primeira vez que a gente está vendo isso em um objeto, né? Isso aqui, pessoal, é em direção do Sol. Ele está liberando esses compostos deles em direção do Sol. Ele deveria ter uma cauda aqui, sabe? Ele não tem. Agora, pessoal, eu vou descer aqui mais para baixo que eles vão especificar mais isso aqui. Aqui é aquela parte que eu falei para vocês sobre as 2 linhas de emissão, né, de CO2, H2O e o CO, né? Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, olha só, ele está liberando a poeira dele em direção do Sol. O telescópio James Webb confirmou isso pra gente, né? E não tem nenhuma cauda visível que deveria estar aqui atrás dele. E agora eu vou abrir aqui a imagem normal de um cometa para vocês verem por que isso é estranho. Aqui, pessoal, um cometa normal deveria ser assim. Aqui é o núcleo dele, aqui é o coma dele, nessa hora que fica na frente dele. E aqui é a cauda dele. Mas aqui, quando a gente vem aqui, olha só tem essa coisa na frente dele e não tem nada atrás dele.
E é basicamente isso, pessoal. O estudo acaba aqui. Aqui não vai falar mais coisa interessante. Aqui também está falando sobre o CO2, H2O, dando estudos mais detalhados sobre isso aqui. Eu não vou entender muito bem, então não vou argumentar sobre isso aqui. E o estudo acaba aqui, pessoal. Vocês podem ver aqui os créditos das pessoas que contribuíram para a pesquisa. É claro, pessoal, que eu acredito que essa história não acaba por aqui, porque tem muita coisa ainda estranha sobre o 13 Atlas. Eu acredito que no futuro o 13 Atlas vai ser classificado como uma nova classe de objeto, ou então como uma nova espécie, né? Posso dizer assim, de um cometa que não emite cauda. Para mim ele é muito estranho, pessoal, justamente por isso, que ele não tá tendo uma cauda. E por essa pesquisa aqui também mostrou que ele tem mais de 20 km de diâmetro, e isso ainda continua sendo um mistério. Até o momento que eu entrei, eu vi que a página oficial do James Webb não postou nada resumido, porque geralmente eles postam. Mas enfim, amigos, o que vocês acham sobre isso? Agora eu quero saber, pessoal, a opinião do Avi Loeb, né? Eu tenho certeza que ele parou tudo que ele tá fazendo para poder olhar esses estudos aqui. Eu acredito que ele, qualquer outro cientista, vai conseguir ver melhor, conseguir trazer dados mais detalhados para vocês. Eu sou assim, pessoal, um divulgador de ciência de baixo orçamento, então me perdoe se eu falei alguma coisa errada aqui, mas foi o que eu entendi do estudo. E como eu falei para vocês, pessoal, uma imagem não é nada sem dados científicos. Então, se vocês veem alguém falando que a NASA embargou alguma imagem, que a NASA falou alguma coisa, isso não procede. Até porque faria mais sentido falar que a NASA embargou os dados científicos, como eu mostrei para vocês aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse PDF você pode acessar com exclusividade lá no meu canal do YouTube. Assim que eu postar esse vídeo aqui no TikTok, vai ser postado lá no meu canal do YouTube. Na descrição vai ter o link para você atestar, estudar, revisitar esses dados e fazerem o que vocês quiserem. Agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. É claro que vai vir muita coisa por aí, pessoal, tenho certeza que vai. Mas se vocês quiserem ainda continuar vendo, caso sair mais coisas sobre o 13 Atlas, é só deixar aqui nos comentários que eu posso estar me informando e trazendo vídeo para vocês, se caso assim vocês quiserem. Gosta de assuntos relacionados à astronomia e não quer perder nada, é só me seguir por aqui. Fiquem todos bem, até o próximo vídeo.